Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers! Tudo bem com vocês? Quarta-feira, estamos aqui com mais um episódio do podcast Fala, Enfers. Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, ou seja, não tem desculpa para acompanhar nossos conteúdos, hein, Enfers? Você pode acompanhar aqui no YouTube, ou se não, você pode acompanhar os nossos recortes, os melhores momentos pelo Instagram ou no TikTok, e também estamos no Spotify, ou seja, você pode ir dirigindo e indo consumindo aí o nosso conteúdo que é feito com todo amor e dedicatória para vocês. E Enfers, é o seguinte, hoje vamos receber de volta um dos nomes que foram sucesso na primeira temporada do podcast, o Dr. Fred, dermatologista, e vamos falar um pouquinho mais sobre a hanseníase, um tema que tá fazendo o maior sucesso. O doutor, ele tá fazendo o maior diferencial, maior impacto positivo aí nas redes sociais. A gente vai acompanhar mais um pouquinho aí dos seus projetos. Lembrando que temos nossos patrocinadores, então não esqueça de entrar em contato. Você que quer se especializar em alguma área de urgência e emergência, terapia intensiva, obstetrícia e ginecologia, pediatria, o Instituto Focar tem condições especiais para vocês, tá? E agora você que quer ter essa formação de socorrista, o Grupo GAT também está com vagas abertas para cursos agora, nesse primeiro semestre de 2026. Então, Enfers, não tem desculpa para não se especializar. E aqui comigo agora, Enfers, temos aqui o Dr. Fred. Dr. Fred, uma admiração total que eu tenho por você. Acredito que o seu trabalho tem impactado grandes pessoas. A gente estava conversando aqui antes da ação aqui começar a gravação, o impacto, a quantidade de visualizações, o quanto que o pessoal tem buscado e consumido os seus conteúdos, né? E um conteúdo que tem sido feito de forma simples, mas que tem alcançado e passado a mensagem que você tem trazido aí nas redes sociais, que é a conscientização e a capacitação dos profissionais e também das pessoas leigas aí sobre a temática. Então, muito obrigado por voltar aqui no podcast. Giovanni, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado de receber esse convite novamente e poder estar participando aqui com vocês. Eu espero que o público acompanhe até o final, que tem muita coisa legal para a gente bater um papo. E é isso. E, doutor, faz mais ou menos um ano aí que a gente gravou o primeiro episódio. O que mudou de lá para cá na sua carreira dentro das redes sociais, né? Porque você está crescendo nas redes sociais aí com grandes visualizações, trazendo esse conteúdo não só sobre hanseníase, mas eu vi que você está trazendo também outros conteúdos paralelos. E como que está sendo essa rotina de atender em consultório e criar conteúdo digital? Tá uma correria, mas tá uma correria muito gostosa, muito saudável. Eu me dedico exclusivamente à dermatologia. Hoje em dia até eu estou um pouquinho sedentário, sabe? Eu preciso até cuidar um pouco mais da minha saúde. Mas eu atendo todos os dias no consultório no período da manhã. Período da tarde eu costumo fazer atendimento online também, focado na dermatologia. A maior público de atendimento acaba sendo da hanseníase pela divulgação. Mas eu tenho muitos pacientes com vitiligo, com psoríase, com dermatite atópica e várias outras doenças de pele que eu faço atendimento. E a criação de conteúdo para as redes sociais. Eu publico diariamente, 3, 4 vezes por dia, conteúdo com o objetivo de educação em saúde, que é a minha paixão. Eu adoro ensinar, eu adoro explicar, eu tento sempre falar de uma forma simples e acessível para alcançar o maior número de pessoas. E de um ano para cá, teve um crescimento importante das redes sociais que eu nunca imaginei que fosse alcançar. Mas eu vejo isso como resultado do trabalho de
de educação em saúde. Eu não tenho vaidade nenhuma de profissional, eu não tenho nenhuma vaidade de querer ficar famoso, eu vejo isso como uma consequência do trabalho, mas o principal são as mensagens que eu recebo todo dia de pessoas falando: Dr. Fred, eu descobri a hanseníase a partir do seu conteúdo, eu tinha perdido as esperanças de investigar minhas dores nos nervos, e depois que eu assisti vários vídeos seus, eu vi que essa possibilidade eu não tinha ido atrás ainda. Muitas pessoas que estavam tratando hanseníase, tendo uma série de efeitos colaterais, das reações da hanseníase, que são os principais motivos para abandono de tratamento, e a partir de muitos conteúdos falaram: olha, eu entendi a importância de ter adesão do tratamento, eu entendi a importância de acompanhar, de fazer outros exames, eu fui atrás do médico que me assiste, do enfermeiro que me assiste, porque tem muitas regiões do Brasil que quem faz acompanhamento da hanseníase são enfermeiros, a equipe de enfermagem, que tem um papel importantíssimo na saúde pública. E estou cobrando desses profissionais o controle da minha reação, o controle dos efeitos colaterais. Então, o que eu mais vejo é que tem cada vez mais pessoas conscientizadas, interessadas na hanseníase. Um ponto muito importante que eu acho que vale a pena comentar aqui dessa pergunta que você fez, né? O que mudou? Quem trabalha com hanseníase enfrenta muita dificuldade. Dificuldade pelo medo, pelo preconceito, pelo estigma, e isso não só do paciente, de muitos colegas profissionais da saúde. Há um tempo atrás, muita gente me criticava por trabalhar com hanseníase. Muita gente me acusava de que eu estava inventando o diagnóstico, de que eu estava forçando o diagnóstico de hanseníase para os pacientes, como se isso tivesse algum ganho com isso, né? A hanseníase é uma doença cujo principal tratamento ele é fornecido gratuitamente pelo SUS. Qual seria o ganho de eu inventar um diagnóstico desse? A maioria do público que eu atendo tem convênio médico, tem plano de saúde. E o que eu estaria ganhando inventando um diagnóstico desse, né? Pessoas falando uma série de coisas, até me ameaçando, falando que eu estava divulgando dados falsos. Eu sempre tive o cuidado de todo o conteúdo, toda a informação que eu divulgo está na literatura, está na minha experiência clínica, está no meu dia a dia. E de um ano para cá, assim, com até o próprio crescimento da rede social, muitos que me criticavam hoje me encaminham pacientes, abriram os olhos e passaram a enxergar a hanseníase com um outro olhar. E isso, pessoal, quem que recebe isso como diferencial? É o paciente. É o paciente que muitas das vezes era rotulado como dor crônica sem causa específica, e muitos acabaram descobrindo a hanseníase, tendo a oportunidade de investigar essa doença, que é comum. Existem muitos casos de hanseníase de norte a sul, e se tem a doença, tem que investigar e tem que tratar. Tem que tratar. Não, é sensacional, né, este papel. E já pegando esse gancho aí, dá para perceber o aumento no casos de hanseníase? Ou sempre foi essa quantidade de casos, então, na verdade, não teve um aumento, mas sim as notificações começaram, e o diagnóstico começou a ser correto, então isso acaba trazendo mais dados, né, para o Ministério da Saúde. Então, você acha que os casos eles estão realmente aumentando por conta da exposição e o predomínio aí da doença da hanseníase, ou é porque está tendo a melhoria na identificação do diagnóstico e a notificação destes casos? É uma pergunta muito importante, muito interessante. Agradeço pela pergunta, porque isso é um ponto fundamental que a população precisa ser esclarecida. A gente não vive uma explosão de casos de hanseníase. Só que quando um profissional, quando uma equipe de saúde resolve enfrentar a doença, investigar a doença, melhorar a capacidade de diagnóstico, a gente vai observar uma maior capacidade de diagnosticar. O que a gente vive é um histórico de diagnóstico tardio e de pacientes com uma série de sequelas. Se a gente melhora a capacidade de diagnóstico, melhora a divulgação, a gente vai ter aumento do número de casos. Isso não significa uma piora da doença, uma piora do cenário. Pelo contrário, se você tem mais casos sendo diagnosticados, isso significa que você melhorou a capacidade da equipe de saúde em reconhecer os sinais e sintomas da doença, em reconhecer que a hanseníase não é uma doença erradicada. A hanseníase nunca sequer foi controlada. O Brasil continua sendo um dos países do mundo com o maior número de casos de hanseníase. Outra questão o problema que a gente enfrenta não é a falta de notificação. O problema é a falta do diagnóstico. Se eu tenho um caso diagnosticado, eu obrigatoriamente tenho que notificar para conseguir dar o tratamento para esse paciente. Agora, se eu não estou notificando, é porque eu não estou diagnosticando.
E como que a gente pode melhorar isso daí? Divulgando os sinais e sintomas, explicando que a hanseníase é uma doença principalmente de nervo, primariamente neurológica, demonstrando para a população que é possível e é comum ter hanseníase mesmo sem manchas na pele. Eu não preciso ter feridas na pele, caroços na pele para investigar a hanseníase. A bactéria da hanseníase, ela ataca a bainha de mielina, que é a capa de gordura do nervo. A bactéria da hanseníase, ela tem atração por uma célula que chama célula de Schwann, que é a célula que reveste o nervo. Imagina um fio de cobre, esse fio de eletricidade que todo mundo já viu. Tem aquela capinha de borracha que envolve o fio de cobre. O fio de cobre é o nervo, é o neurônio, e aquela capinha de borracha é a bainha de mielina. E a bactéria da hanseníase ataca exatamente aquela capinha de borracha. Quando a bactéria ataca a capinha de borracha, o que ela faz? Ela vai provocar uma série de inflamação e destruir aquele nervo. Aquele nervo vai ficar como se fosse um fio desencapado. E o resultado disso vão ser os sintomas da doença: formigamento, dormência, cãibra, choque elétrico, perda de sensibilidade, perda de força. Existem várias outras doenças que provocam esses sintomas. Só que a hanseníase é uma das principais. E eu esperar o aparecimento de manchas na pele, de caroços na pele, para ir atrás do diagnóstico, isso muitas das vezes significa você estar condenando o seu nervo a um dano permanente. Então, se a população entende isso, eu consigo melhorar a busca ativa, eu consigo melhorar a investigação. Se eu treino o profissional de saúde, se eu tenho médico, se eu tenho enfermeiro, se eu tenho fisioterapeuta com habilidade para examinar os nervos, para testar a pele, para fazer o teste de sensibilidade, eu vou ter capacidade de diagnosticar. É tirar o medo das pessoas, explicar que a hanseníase não é nenhum bicho de 7 cabeças. A hanseníase é uma infecção simples, que ela pode se tornar grave se for um diagnóstico tardio. Mas a hanseníase nada mais é do que uma bactéria no nervo. Giovanni, uma coisa muito interessante que eu gosto de falar para os meus pacientes, quando o paciente chega falando assim para mim: Dr. Fred, eu estou com medo de estar com essa doença. Eu não queria estar com a hanseníase, eu tenho medo de fazer exame para saber se eu tenho hanseníase. O que eu falo para o meu paciente? O meu papel aqui não é escolher a doença que você tem. O meu papel aqui é examinar criteriosamente para te dar o diagnóstico correto. Eu não quero te dar remédio para hanseníase se você não tiver hanseníase. Da mesma forma, eu não quero pegar e deixar de fazer o diagnóstico, atrasar o seu diagnóstico. Se você tiver hanseníase e eu descartar a doença sem te examinar, simplesmente porque você não tem mancha na pele, eu vou estar fazendo mal para você. E aí, o que a gente quebra esse medo do paciente? O que é uma infecção de garganta, Giovanni? É a bactéria na garganta dando febre, dificuldade para engolir, ardência na garganta. O que é uma pneumonia? É uma bactéria no pulmão dando tosse, falta de ar, dor para respirar, aquela dor ventilatório dependente. O que é uma infecção de urina? É bactéria na urina, no xixi, dando dor no rim, dor lombar, aquela dor embaixo do ventre, aquela ardência para urinar. E o que é a hanseníase? É uma bactéria no nervo, provocando a inflamação do nervo, gerando formigamento, dormência, cãibra. Quando o paciente entende isso, que a hanseníase é uma bactéria no nervo e que tem antibiótico para tratar isso, a gente consegue mostrar para o paciente que a hanseníase não é um bicho de 7 cabeças e vale a pena investigar. É muito pontos. Então, tipo assim, eu acho que ou você volta na 3ª temporada ou você cria um podcast só para falar de hanseníase, porque tem muitos pontos importantes que você vai falando e você vai pegando um monte de insights, assim, na parte de treinamento. E uma coisa que você falou que eu acho que eu quero pontuar é o seguinte: essa subnotificação, né? Essas grandes. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente tem essas notificações, então esses casos começam a aparecer. A hanseníase, a primeira pergunta, ela é possível de ter uma epidemia, uma pandemia ou não? É uma doença controlada que não chega a este nível? Pode ter casos de surtos, né? Ou uma endemia ali, mas uma coisa mais controlada, ou pode realmente se tornar algo grande, né? E o outro ponto que eu acho que já linka também
Você falou da primeira vez que você veio aqui, você falou muito da questão do agente comunitário de saúde, da parte de treinamento do profissional, né? E você também pontuou a questão de que muitas vezes você não encontra enfermeiro ou fisioterapeuta, mas acho que é mais uma atribuição do enfermeiro, de fazer o teste de sensibilidade, né? Principalmente agora, você que tem aumentado o número de consultas online por conta do seu trabalho nas redes sociais. Você ainda encontra essas dificuldades de encontrar profissionais capacitados? E se não tem esses profissionais capacitados, o que vem atrapalhando para que os profissionais se atentem mais a isso? Giovanni, eu tenho vontade de enforcar a classe de profissional de saúde. É uma dificuldade enorme, imensa. Eu tenho atendido pacientes do país inteiro, de norte a sul, leste a oeste. Em São Paulo, capital, eu conto nos dedos quantos profissionais que eu consigo indicar o paciente para fazer avaliação de sensibilidade. Rio de Janeiro, a mesma coisa. Belo Horizonte, eu estou falando das capitais, mas entenda isso como estado no geral, né? E na maioria das cidades, eu encaminho o paciente, eu faço um relatório solicitando avaliação neurológica simplificada, que tem uma folha de roteiro, que é muito simples você seguir ela, que é do próprio Ministério da Saúde. Para fazer a palpação de nervo, a folha é autodidata, você tem lá onde você apertar, você tem quais pontos que você tem que testar. Eu peço para fazer avaliação de sensibilidade com os monofilamentos, e o paciente roda clínicas particulares, unidades básicas de saúde, centro de referência e escuta de muitos profissionais. A gente não tem esse instrumento ou a gente não sabe fazer esse teste. E isso é muito frustrante, você pensando como paciente, mas isso é muito frustrante para mim também. Isso não é só atribuição do enfermeiro, não. Isso, o fisioterapeuta é muito bem treinado, o médico é muito bem treinado e muito disso vem dessa questão da modernização. Hoje em dia as pessoas querem colocar o paciente dentro de uma caixinha e sair do lado de fora da máquina já com o diagnóstico pronto. E a gente vê muito isso na questão da falta do exame clínico, né, que para a hanseníase é o principal. E a questão é, essa avaliação de sensibilidade não é da hanseníase. A avaliação de sensibilidade é das neuropatias. Então, qualquer profissional de saúde deveria saber fazer, porque é para testar diabetes, é para testar neuropatia por causas ortopédicas, por outras causas metabólicas, por outras causas infecciosas. Então, o médico de família e comunidade, que hoje é uma especialidade que tem muitos convênios, o plano de saúde tem, o próprio dermatologista, neurologista, ortopedista, vascular, reumato, é um teste simples que todos os profissionais deveriam saber fazer, mas não tem, é uma dificuldade enorme. É um teste simples que muitas das vezes o próprio paciente, se ele for bem treinado, ele consegue fazer, mas não é o adequado. O adequado é o paciente ser avaliado por um profissional de saúde. O próprio agente comunitário de saúde, se ele for bem treinado, dedicado, ele vai conseguir fazer a avaliação simples, pensando numa triagem, né? Eu não estou querendo aqui jogar a responsabilidade de diagnóstico para o ACS, mas ele tem um valor imenso na equipe de saúde. Quando a gente fala de hanseníase, quando a gente fala de saúde pública no geral, a gente não tem um profissional importante, tem uma equipe toda importante. E isso é fundamental para tudo dar certo. E é preocupante quando você fala que o paciente ele procura uma unidade básica de saúde e não tem um profissional capaz de fazer. É frustrante demais. Sendo que lá deveria ser o centro, né? A primeira escolha deve ser lá, né? Então a gente vê como que tá tendo bastante falhas no processo ou desinteresse, né? E se for um caso de desinteresse, por que as pessoas não tratam a hanseníase como tratam outras doenças? Igual, por exemplo, você tem várias campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, que são campanhas nacionais grandes, né? E por que a hanseníase não vem junto? Por que você acha que o Ministério da Saúde, a equipe também não se preocupa tanto assim como a hanseníase, igual para câncer de próstata e o câncer de útero? A hanseníase, ela tem seu mês, que é o mês de janeiro, que é o Janeiro Roxo, que é o mês de conscientização, que é o último domingo do mês, é o Dia Nacional e o Dia Mundial de Combate da hanseníase. Então, o mês de janeiro ele foi batizado como Janeiro Roxo, que é o mês de conscientização. Isso é importante para você fazer campanhas, mas é insuficiente. A hanseníase, ela não acontece num mês único do ano. Por que tem esse desinteresse? A hanseníase, ela é uma doença negligenciada, historicamente pelo medo, pelo preconceito, pelo estigma, por ainda ser considerada uma doença ligada à pobreza, à exclusão social, que são conceitos totalmente ultrapassados. A bactéria da hanseníase, ela não escolhe o paciente por religião, por idade, por classe social, por sexo.
qualquer um pode ter. Eu tenho pacientes, a gente está falando da cidade de Ribeirão Preto, que é uma das cidades muito desenvolvidas do Brasil, já foi considerada a Califórnia brasileira. Eu tenho pacientes aqui de condomínios de luxo, eu tenho médicos, já atendi juiz com diagnóstico de hanseníase, advogados. Não tem classe social. Esse negócio de considerar a hanseníase como uma doença da pobreza, esse é um dos principais motivos para você continuar negligenciando ela. E esse desinteresse. A gente não vê laboratórios investindo em melhores métodos diagnósticos, a gente não vê indústrias farmacêuticas investindo em novas opções de tratamento da hanseníase. E isso é uma frase que está escrita no próprio site do Ministério da Saúde. O Ministério ele reconhece que a hanseníase ela é negligenciada por tomadores de decisão, e pelos gestores, tomadores de decisão, e pela indústria farmacêutica. Se o próprio Ministério da Saúde reconhece, eu não estou fazendo aqui questão política, tá? Isso é uma frase que está há muitos anos no site do Ministério. Durante uma campanha da hanseníase, está isso lá no site do Ministério. Se é o próprio Ministério que ele assume que os tomadores de decisão têm negligência com a hanseníase, e é o próprio Ministério que toma a decisão, o que a gente entende por isso? É uma doença deixada de lado. E só voltando um pouquinho na pergunta anterior sua, a questão da epidemia, da pandemia. A hanseníase é uma doença crônica, então a gente acaba usando outro termo, que é a endemia. E o que a gente vê existe endemia da hanseníase no Brasil inteiro. O Brasil tem áreas que você considera silenciosa, que tem pouco diagnóstico ou não tem diagnóstico nenhum. Você vai fazer uma ação de treinamento, uma busca ativa naquela região considerada silenciosa, muitas das vezes você tem um aumento repentino do diagnóstico. Por quê? Teve uma explosão de casos? Não, são pacientes que ficaram por anos com diagnósticos equivocados, sendo tratados como fibromialgia, túnel do carpo, fascite plantar, que são outras doenças que existem, mas que confundem com a hanseníase. E muitas das vezes o paciente com hanseníase ele não é examinado de forma adequada e acaba sendo rotulado com essas outras doenças. E aí fica com a doença avançando e contaminando outras pessoas. E aí, assim, um dado para eu te falar aqui, isso está em estudo, isso está na literatura, eu não estou inventando da minha cabeça. Existem vários municípios do Brasil que foram feitas campanhas de rastreamento com sorologia, e tem municípios do Brasil com 40%, 50% de sorologia positiva. Imagina um município aí de 20 mil pessoas, 50% tem o exame de sangue da hanseníase positivo, você tem que a população inteira está tendo contato com a bactéria. Ter o exame de sangue positivo não significa ter a doença. Significa que você está tendo contato, você já pode ter a doença, mas significa que alguém próximo de você com certeza tem hanseníase. E se você imaginar que numa cidade inteira, a população inteira tem contato, é muito alto. Outras cidades, cidades aqui da região, com 20%, 30% de sorologia positiva. Ixi. Então, a minha casuística de consultório, assim, eu atendo consultório. No meu consultório, eu peço o exame de sangue para muitas pessoas. Eu chego a ter 15%, 20%. Você imaginar que em Ribeirão Preto, 1 a cada 5 pessoas tem exame de sangue positivo para hanseníase, 20%, é um número que não é desprezível. Então, o que a gente precisa é de mais divulgação, mais campanha, mais orientação, mais esclarecimento, mais profissional treinado. E a hanseníase é uma doença gostosa para o profissional de saúde lidar, que ele tem que gostar, que ele vai conseguir ver o paciente como um todo, examinar o paciente, vai ter que entender um pouco sobre fisiologia, vai ter que entender sobre farmacologia, vai ter que explicar para o paciente, vai ter a oportunidade de examinar o paciente, vai ter que entender de exames complementares. Então, assim, é uma doença gostosa de lidar, que eu falo assim, porque o profissional de saúde que gosta de trabalhar com a saúde, ele vai poder explorar todas as áreas da saúde e acompanhar o paciente. E não tem nada melhor do que você dar um diagnóstico correto para o paciente, dar aquela possibilidade, né, aquela esperança da pessoa, eu tenho a capacidade de melhorar, você evitar que esse paciente tenha um diagnóstico tardio, uma sequela da doença. E no final do tratamento, o paciente com um sorriso de orelha a orelha fala para você, doutor, eu nunca imaginei que fosse ficar livre daquelas dores. Eu nunca imaginei que o meu formigamento e minha dormência fossem desaparecer. Não tem nada mais gratificante do que um sorriso de um paciente, do que a alegria do paciente no final do tratamento, falar que está curado. E a alegria para o profissional, né? Que aí você consegue entender o seu papel ali para a comunidade, né? E falando nessa questão dos profissionais,
Você pontuou que tem a parte do diagnóstico clínico também, mas você tem exames complementares, e hoje um desses exames aí é o teste rápido. Existe, realmente, tem no mercado o teste rápido para hanseníase, e como que é feito essa triagem? Todo paciente, toda suspeita deve se realizar o teste rápido, ou tem critérios de exclusão, ou primeiro você realiza o teste rápido para depois passar por uma consulta? Como que funciona? Ótima pergunta. Deixa eu explicar isso bem cuidadosamente, que é muito interessante e eu sou encantado por esse exame. Mas para começo de conversa, deixar bem claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então eu sou fã do teste rápido, eu divulgo bastante, porque eu sei da importância dele e o tanto que isso pode ajudar a paciente. Mas deixar bem claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse com o laboratório. O teste rápido é o único, existe na verdade, vamos lá, um único exame de sangue para hanseníase. Ele chama anti-PGL1. PGL1 é uma sigla em inglês que significa glicolipídio fenólico, em inglês, né, o PGL1. O exame de sangue é o anti-PGL1. Eu vou extrair uma amostra de sangue do meu paciente e eu vou fazer o teste anti-PGL1. Eu quero saber se no sangue do paciente existe anticorpo contra aquele PGL1. Vamos entender o que é o PGL1. O PGL1 é uma estrutura que fica na parede externa da bactéria. É um lipídio, é um fragmento da bactéria que encaixa, uma pecinha que só se encaixa na bactéria da hanseníase. Esse PGL1 é 100% específico da bactéria da hanseníase. Não existe nenhuma outra bactéria, nenhum outro vírus e nenhuma outra estrutura. O PGL1 é 100% específico da bactéria. Por que esse PGL1 é importante? O PGL1 ele é a estrutura que tem afinidade com a célula de Schwann. É o PGL1 que é a chave para a bactéria se conectar na célula de Schwann, que é a capa do nervo. Então a gente está falando de uma estrutura que ela só existe na bactéria da hanseníase e que é ela que faz a bactéria da hanseníase se conectar no nervo. Então o PGL1 virou alvo de um exame, que é o exame de sangue da hanseníase, que é o anti-PGL1. O anti-PGL1, quando eu faço esse exame e eu detecto esse anticorpo, o que significa? Significa que o sangue do meu paciente está tendo célula de defesa, anticorpo contra aquele PGL1. E o PGL1 só existe na bactéria da hanseníase. Então, se eu tenho o exame positivo, o que acontece? Aquela pessoa que testou positiva, ela tem a bactéria dentro dela. O PGL1 está no sangue dela e o PGL1 só está na bactéria. Então, se eu tenho uma pessoa com exame de sangue da hanseníase positivo, eu tenho que aquela pessoa está contaminada com a bactéria. O exame de sangue da hanseníase, quando ele é positivo, ele é considerado um biomarcador de infecção individual. Significa que a pessoa está infectada com a bactéria. Mas aí vem um detalhe bem importante. Eu posso ter a bactéria circulando dentro de mim, sem que ela conseguiu chegar no meu nervo. Eu tenho a bactéria, eu tenho um anticorpo, mas aquele meu anticorpo está protegendo o meu nervo, e a bactéria não chegou no nervo. Eu tenho a infecção, mas eu não tenho a doença hanseníase. Se eu continuo tendo esse contato com essa bactéria por muito tempo, vai chegar um momento que aquela bactéria invade o meu nervo. E aí, quando ela invade o meu nervo, eu começo a ter os sintomas da doença e começo a ter a hanseníase. Então, o exame de sangue, eu não posso olhar para ele isoladamente e falar se a pessoa tem ou não tem hanseníase, mas ele é um marcador importante de atenção e acompanhamento. E quem que pode fazer esse exame de sangue? Eu tenho 3 formas de fazer. Eu posso fazer ele pelo SUS, pelo convênio, e eu posso fazer esse exame particular. O teste rápido para hanseníase, ele tem registro na Anvisa e ele tem validação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade, que é um órgão federal ligado à Fiocruz. Então ele tem registro na Anvisa e tem aprovação, ele pode ser comercializado. O Ministério da Saúde colocou o teste rápido no protocolo do SUS. Então, de acordo com o protocolo do SUS, eu consigo fazer o teste rápido apenas se eu for comunicante. No SUS, no âmbito do SUS, o teste ele só está disponível para rastreio de comunicantes. Se eu tenho alguém da minha família com hanseníase, eu sou um comunicante. Aí eu consigo ir no SUS e fazer o teste rápido. Agora, se eu tenho todos os sintomas da doença e eu quero fazer o teste para saber se eu estou tendo aquela produção de anticorpos, pelo SUS eu não consigo fazer. No SUS, no âmbito do SUS, o Ministério acabou limitando o acesso do teste rápido para comunicante. Convênio médico. Qualquer pessoa que tiver o convênio
consegue fazer pelo convênio, independentemente de ser comunicante ou não. O que eu preciso pelo convênio? Eu preciso de um pedido médico com justificativa. Basta você colocar lá para você justificar para o convênio, né? Solicito o exame, nome do exame, e a indicação é investigação de hanseníase, e você justificar. O paciente apresenta formigamento, ou dormência, ou cãibra, qualquer justificativa, o convênio tem que aceitar. Qualquer especialidade pode... Qualquer especialidade. O convênio, o que o convênio exige é um pedido médico. Muitas das vezes o convênio não conhece hanseníase, acaba indo para a auditoria, mas está no rol de obrigatoriedade da ANS. Então, isso é uma coisa que todos os convênios fazem o teste rápido. Particular, a Anvisa não exige pedido médico para você fazer nenhum tipo de teste rápido. Para COVID é assim, para hepatite é assim, para teste de glicemia, teste de gestação, gravidez. Se você for numa farmácia ou num laboratório, quer fazer qualquer teste rápido, incluindo o teste de hanseníase, você consegue fazer o teste particular sem a necessidade do pedido médico. Então, no âmbito do SUS é para comunicante, particular e convênio, qualquer pessoa consegue fazer. Certo. E no SUS, é o médico que tem que solicitar ou o enfermeiro, para facilitar o rastreio, já pode solicitar o exame? Não, o próprio enfermeiro pode solicitar. Isso aí o protocolo do SUS se você é notificado, eu tenho hanseníase, moro eu, minha esposa e minha filha, eu tenho hanseníase, eu fui notificado. E aí a minha família é convocada, e aí passa por triagem, geralmente passa pela equipe de saúde. O próprio agente comunitário vai lá na casa, solicita para comparecer, e o próprio enfermeiro da unidade, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, ele tem autonomia para solicitar o teste e colocar. E isso a gente está falando da teoria. A teoria, A prática é um pouquinho diferente. Por que eu falo isso? Porque muitos pacientes relatam dificuldade em conseguir fazer o teste. Eu escuto direto, Giovanni, e é muito triste e frustrante, volto a dizer. A pessoa falar que procurou a unidade de saúde e falar, no nosso município, a gente escutou falar que não tem o teste, que não chegou o teste. Mentira. O Ministério disponibiliza para todo mundo. Se na tua cidade, na tua unidade, não tiver o teste naquele momento, basta a vigilância do município solicitar para a vigilância do estado, esperar aquela questão da rotina, né, das vigilâncias, que pode ser um pouco morosa, mas chega. O teste chega e é para ter o teste. Então, já teve vários pacientes falar isso, eu faço um relatório justificando, eu coloco lá a página do protocolo do PCDT da hanseníase, qual página que está, por que tem que fazer, e não tem por que não fazer. E aí os pacientes conseguem fazer. Você acha que essa falta de exame, né, do teste rápido nos municípios é por conta da falha na notificação? Então, se eu não tenho notificação, não tem por que eu enviar o teste para aquele local. Ou, tecnicamente, seria... O correto independentemente se você tem índice de casos na região ou não, enviar os testes. Porque hoje, por exemplo, qualquer UBS tem um teste rápido para hepatite, para HIV e as outras doenças aí. Mas aí você acha que tem essa falha? Tem. A rotatividade da hanseníase é muito menor do que dessas outras doenças, né? A rotatividade da hanseníase das unidades básicas. Então, para você ter uma notificação, às vezes você tem município que ficou ali 2, 3 anos sem nenhum diagnóstico. E aí você vai mandar um teste para lá para vencer aquele teste. Então, muitas das vezes, se você não está tendo notificação, aquele programa é esquecido. E você não tem ninguém para investigar. Então, acaba que não recebe. Mas aí, se isso está no protocolo, você pede para a vigilância do município, a vigilância tem a boa vontade de mandar para a vigilância do estado, isso chega, no teu município vai chegar. Agora a gente tem a dificuldade da questão do acesso ao teste, da questão de saber realizar o teste, de saber fazer a leitura do teste. Tem muito paciente que eu peço o teste rápido, o paciente no retorno das consultas online me traz a foto do teste rápido, porque o profissional de saúde não soube fazer a leitura. E eu já vi colocando sangue no lugar que coloca o reagente. O reagente. Perdão, na onde está escrito o nome hanseníase, lá do outro lado. Né? Você tem um tamborzinho lá que você coloca o sangue e depois coloca a gotinha do reagente. Né? E aí do outro lado do dispositivo plástico está escrito hanseníase e a marca do teste. A pessoa colocou o sangue do outro lado. E aí manda a foto e você olha para aquilo e você fala assim, o que eu falo para o paciente numa hora dessa, né? Ixi, teve inconclusão no exame, volta lá. Ou o paciente com teste... Essa semana veio, a paciente tirou foto de 8 testes, todos os filhos dela, o marido dela, né? E veio um lá nitidamente positivo. E ela falou, me falaram que tá tudo negativo. Eu falei, pela imagem, que não é o mais adequado, né?
porque é leitura visual, às vezes o foco da imagem, você não consegue ver a linha T do teste tão nítida, né? Mas, então assim, a dificuldade vai muito além. A gente está falando assim, de muita coisa que precisa melhorar para a gente melhorar o bem-estar do paciente no geral, né? Sendo sincero, eu não sabia que tinha o teste rápido para hanseníase. Eu só fui descobrir porque eu fui pesquisar para poder fazer a entrevista hoje aqui com você. Aí eu acabei descobrindo. Para você ter ideia, o exame de sangue para hanseníase é da década de 80. O anti-PGL1 existe há 40 anos, há mais de 40 anos. O teste rápido existe há 23 anos. Foi desenvolvido em 2003. Uma pesquisadora brasileira, que é da Universidade Federal de Goiás, ela desenvolveu o teste rápido para hanseníase. Ela pegou o anti-PGL1, que era feito em sorologia, conseguiu modernizar ele, colocar ele no formato de teste rápido. Ficaram 2 décadas estudando, desenvolvendo, aprimorando o teste rápido. Em 2023, o Ministério colocou o teste no programa, no protocolo. Então, o teste rápido ele tá pra gente aí há pelo menos quase 3 anos. Por quê? Porque na época de faculdade eu fiz uma rotatividade grande aqui na região, Jabuticabal, Monte Alto, Guariba, Pontal, fui para Barrinha, Ribeirão Preto, participei de alguns eventos da DRS, e sempre quando tinha teste rápido, sempre era teste rápido de hepatite e HIV, sempre foi esse, e de hepatite, de hanseníase nunca foi pontuado, até mesmo dentro do presídio, a gente não tive acesso a essa informação, porque até então o diagnóstico era, tecnicamente, você avaliar as manchas, mais a parte clínica, né? E depois disso você tria o paciente lá, ou, por exemplo, o detento para o médico para poder ter o diagnóstico ou não. Mas o teste rápido não era uma opção e não era nem comentado também sobre. E isso, assim, infelizmente, é uma ferramenta a mais. Eu não posso jogar o diagnóstico, a responsabilidade do diagnóstico toda pro teste rápido, mas ele é uma ferramenta que me ajuda muito na hora do diagnóstico, me ajuda muito a auxiliar o diagnóstico. E deixa eu aproveitar aqui e contar um caso rápido aqui de um paciente que eu atendi ontem. Um paciente que 23 anos, que ele é do interior do Pará, e ele me contou que há 10 anos ele começou com uma dormência no braço. Ele tinha uma manchinha branca pequena, com umas bolinhas na periferia, foi o jeito que ele relatou, que ele começou a ter incômodo, porque ele não sentia o toque no braço dele. Giovanni, a gente está falando de 10 anos, o menino tinha 13 anos, era um adolescente. E ele percebeu isso. A mãe procurou o posto de saúde, o que era? Impinge. Tratou para impinge vários meses, remédio para micose, corticoide, e nunca melhorou. Até por fim, é mancha normal de adolescente. Ele, no 9º ano do ensino fundamental, ele fez um seminário na escola, e o tema que escolheram para ele foi a hanseníase. Pará, endêmico para hanseníase, né? Escolheram aquele tema. E o menino, ele falou que ficou expert em hanseníase, que ele sabia tudo. E eu atendi ele ontem, né? Eu com 23 anos, e ele, assim, eu parecia que eu estava conversando com outro profissional de saúde, que ele tinha conhecimento. E ele começou a ir atrás, que ele falou, olha, eu tenho certeza que eu tenho hanseníase. E ele não conseguiu. Procurou médicos e médicos e médicos, ninguém dava o diagnóstico. Há 1 ano, brotou mancha no corpo inteiro. Ele tem uma lesão infiltrada que pega todo o braço dele, orelha infiltrada, joelho infiltrado. Ele era jogador profissional de vôlei, chegou a representar o estado em campeonatos nacionais, parou de jogar vôlei por incapacidade, que ele não tem força na mão. Ele começou a ter dor na mão, a mão inchada, ele não consegue fechar a mão. Hoje ele trabalha num hospital, e no hospital que ele trabalha lá, ele trabalha na parte de administração, ele falou que ele não tem força para segurar uma caneta Bic. A caneta cai da mão dele. E aí você imagina só o atraso diagnóstico, o que não representou para esse menino? Um menino que tinha um futuro brilhante, ele era profissional, ele poderia estar sendo profissional do esporte, um jogador de vôlei, aí, pelo que ele me descreveu, ele era um bom jogador. Ou tem uma outra profissão, né? E hoje em dia, ele, com a profissão que ele tem, não consegue escrever, ele está com dificuldade, afastado do trabalho. E aí muita gente acha, mas você vai ter o benefício, você afastar do trabalho, você vai ter benefício do governo. Você já viu tanto que é difícil conseguir um benefício? E você sabe se um benefício que muitas vezes a pessoa consegue receber, ela consegue se sustentar? É tão triste isso. Eu sempre falo para os meus pacientes, o relatório que eu faço para os meus pacientes tem toda a justificativa, detalhado. E muitas das vezes o paciente não consegue ter o benefício que ele tem direito por lei. E que eu sempre falo para o meu paciente, eu não quero que você receba benefício.
Eu quero te devolver a dignidade, te devolver a saúde, que eu quero que você trabalhe, eu quero que você fique bem da saúde. Eu quero que o seu psicológico fique bem, eu quero que a saúde física fique boa, eu não quero que você tenha nenhuma sequela. E o que a gente tira de lição desse caso? Esperar a mancha aparecer é você condenar aquele paciente a uma sequela, a uma incapacidade. Esse menino, se ele aos 13 anos tivesse sido diagnosticado corretamente, hoje ele estava com a vida plena e saudável. Eu vou tratar, eu vou curar esse menino microbiologicamente, esse rapaz, que ele está com 23 anos hoje, eu vou curar ele microbiologicamente, mas é provável que o nervo dele vai ter dano permanente. Então essas campanhas que só focam na mancha da pele, essa questão de que ainda sustentar que a hanseníase eu preciso ter uma baciloscopia, um raspado positivo para aceitar o diagnóstico, eu obrigatoriamente tenho que ter manchas e feridas na pele, são conceitos totalmente ultrapassados. A gente precisa mudar isso. Precisa mudar isso na cabeça dos profissionais de saúde e para a população. E era este ponto que eu ia entrar aqui agora. Se tem muito esse estigma de que a hanseníase é uma doença cutânea e não neural, né? E o que isso, logicamente, o que não é complica a palavra certa, mas o que prejudica na qualidade de vida das pessoas, os profissionais têm feito esse diagnóstico mais tarde, por conta disso, esperam aparecer as manchas. Eu falo isso porque na faculdade também, quando se ensina, se foca muito nas questões das manchas, né? Todo este conceito voltado para essas manchas, se vai ter sensibilidade, se não vai ter, fazer o raspado, como que se faz, mas esquece um pouco da parte neural, né? E como que realmente age o bacilo, a bactéria, né? Todo paciente com hanseníase, ele vai apresentar mancha ou ele não vai apresentar a mancha? Por mais que você já tenha falado isso na primeira temporada, mas acho que é interessante a gente trazer de volta isso por conta dessas dificuldades profissionais e essa dificuldade em quebrar este rótulo, né, da hanseníase, que a hanseníase só é uma doença de mancha dermatológica, né? Mas, porém, ela tem essa questão neural também. Certo. A hanseníase ela sempre foi uma doença neurológica, principalmente neurológica. Isso está em todos os livros. O que acontece? Antigamente eu estou falando da década de 90, 80 para trás, na época que o tratamento da hanseníase não era tão distribuído, tão eficaz como a gente tem hoje em dia, né? Aquela cartela da poliquimioterapia chegou no final da década de 80, no meio para o final da década de 80. A partir da combinação de 3 antibióticos, a gente teve uma queda significativa na carga bacilar da população em geral. Então, a gente tem muitos casos de hanseníase, mas se for comparar com a década de 80 para trás, é muito menor. O Brasil fazia 300, 400 mil diagnósticos de hanseníase por ano. 200 é muita coisa. Pensando na década de 80 para trás, hoje em dia o Brasil faz 30 mil, 20 mil, 30 mil. Ou seja, caiu 10 vezes o número de diagnóstico. E o que a gente vê de diferente? Antigamente, como a gente não tinha tratamentos tão eficazes, era mais comum a gente ver o paciente evoluindo com as manchas da pele. Então, antigamente, era muito mais comum a hanseníase ela aflorar como um todo, ela se aflorava mais. Hoje em dia, a gente vê uma sociedade como um todo com uma menor carga de bactéria e a hanseníase se arrastando mais com os sintomas neurológicos. A hanseníase sempre foi uma doença primariamente neurológica. Só que antigamente era muito mais comum eu pegar pacientes com 4, 5, 6 cruzes de baciloscopia, que é o estopim máximo da bactéria dentro do corpo. Então, o que acontece? A gente vê hoje em dia menos pacientes com tanta carga de bactéria. Por isso que tem menos expressão na pele. E assim, não é todo mundo que vai ter as manchas na pele. Muitas pessoas acabam ficando por anos, 5, 10, 20 anos, só com a manifestação no nervo. O nome disso é hanseníase neural. Hanseníase neural primária, hanseníase neural pura. E muitas das vezes os pacientes com manchas na pele, o que eles vão ter? São manchas discretas, sutis, às vezes até manchas grandes. Só que são manchas hipocrômicas, que é aquela tonalidade ligeiramente mais clara que a cor normal. Você não vai ver igual uma mancha de vitiligo, igual a pele do albino, que é uma branco mesmo, né? Um branco nacarado, um branco cor de jaleco.
A hipocromia é aquela tonalidade ligeiramente mais clara. Se você não tiver um olhar atento, você vai perder aquele diagnóstico. A bactéria da hanseníase, o Mycobacterium leprae, que é a bactéria causadora da hanseníase, ela tem afinidade, como eu disse, pela célula de Schwann. Ela entra na célula, ela contamina aquela célula e ali ela vai desencadear uma série de reação inflamatória. E isso leva a inchaço do nervo, a destruição do nervo, resultando em formigamento, dormência, sensação de agulhada, alfinetada, cãibras, principalmente durante a noite. A bactéria ela tem mais ação em áreas frias, por isso que os membros, as mãos e os pés são tão acometidos. Perda de sensibilidade, fraqueza muscular. E outra coisa, não são todos com esses sintomas que vão ter a hanseníase. A gente tem uma gama, eu sempre falo para o paciente, abrir o leque de possibilidades. Eu tenho várias outras doenças que causam esses sintomas. Mas a hanseníase ela tem que ser lembrada e tem que ser investigada. E um ponto que eu quero trazer, antes para a gente finalizar, eu quero falar um pouquinho do curso que você tem montado para o pessoal. Mas antes, eu pesquisei, eu pedi para a IA me dar qual é a pergunta que o pessoal mais faz relacionado à hanseníase. E eu filtrei na questão de profissionais. Então, quais são as maiores dúvidas dos profissionais da saúde em relação à hanseníase? E a pergunta que veio é a questão seguinte: toda neuropatia periférica pode ser hanseníase? Toda neuropatia periférica merece uma investigação criteriosa. A hanseníase é uma das principais causas, mas não é a única. Eu tenho causas metabólicas como diabetes, como doenças da tireoide, mixedema e várias outras. Causas nutricionais, deficiências de várias vitaminas, principalmente a B12, mas outras vitaminas podem resultar também em neuropatia. Eu tenho causas tumorais, existe câncer de nervo, causas hereditárias, doenças genéticas que podem cursar com neuropatia. Eu tenho intoxicações, pessoas que trabalham na zona rural, no campo, que mexem com agrotóxicos. Tem muitos agrotóxicos que podem induzir um quadro de neuropatia. Em relação à intoxicação ainda, Giovanni, paciente com câncer que faz quimioterapia, o medicamento para matar o câncer, o quimioterápico, ele é usado em doses altas. E essa dose alta pode induzir um dano no nervo. Então, a quimioterapia pode causar também neuropatia. Eu tenho causas ortopédicas, um problema de coluna, um entorse, uma fratura que pode beliscar um nervo e machucar o nervo. E eu tenho as causas infecciosas. Então, são várias outras causas, né? Vírus, bactérias, vírus da Covid pode causar neuropatia, o vírus do HIV, das hepatites podem causar neuropatia. Das bactérias, a gente tem a da hanseníase, que é a principal. Há também outra, a bactéria da doença do carrapato também pode causar neuropatia. E o que é o diferencial, o que é o importante? É a forma da manifestação clínica. A hanseníase, eu costumo falar que ela tem uma chancela, que é aquela neuropatia assimétrica e focal. A bactéria da hanseníase acomete os nervos de forma aleatória. Ela pega um pedaço do braço, um pedaço do outro braço, um pedaço do antebraço esquerdo, o dedão do pé direito, o tornozelo esquerdo, ela pega de forma diferente um lado com o outro. E muitas das vezes, quando pega na mesma região, por exemplo, eu tenho a neuropatia no pé, a hanseníase com lesão do nervo tibial. O nervo tibial, ele é um nervo que ele vai se dividir em vários ramos. E a bactéria da hanseníase, ela pega ramos terminais, finos. E aí eu posso ter o mesmo nervo com fragmentos alterados. Então, a neuropatia da hanseníase ela é assimétrica, diferente de um lado com o outro, e focal, uma mesma área com focos diferentes. Isso, clinicamente, a gente consegue testar. E para a gente poder finalizar, eu tenho duas perguntas aqui. Eu ia falar só do teu curso, mas eu lembrei que tem mais uma pergunta em relação ao ultrassom. Como que o ultrassom está sendo utilizado para o diagnóstico da hanseníase? Porque eu fiquei curioso. Eu ia pesquisar, mas eu falei assim, vou deixar para me aprender lá, direto da fonte. O ultrassom de nervos periféricos hoje é visto como uma das principais ferramentas para o diagnóstico precoce. O ultrassom ele tem a vantagem de avaliar vários nervos, ele não é invasivo, ele não emite radiação, como, por exemplo, uma ressonância, que a gente deveria expor o paciente à radiação. A ressonância, você vai ver um membro, é difícil você fazer ressonância do corpo todo, de vários nervos. Você tem a questão de ele ser mais dinâmico, então você consegue ver o nervo movimentando o membro do paciente, se está luxado, se não está luxado, se tem fluxo de sangue.
E a gente tem vários parâmetros que a gente tem que saber avaliar. A ecogenicidade, né? Qual que é a textura daquele nervo, se tem espessamento, se não tem espessamento, se aquele espessamento acontece em zona de compressão, como é que estão os fascículos, aqueles fiapinhos do nervo, se eu tenho fascículo inflamado, um conjunto de um fascículo inteiro, se eu tenho a diferença de um lado para o outro, eu faço avaliação com fluxo Doppler para ver se tem sangue, que é sinal de neurite, sinal de inflamação aguda. E o ultrassom de nervo, se eu tenho 3 alterações entre assimetria e focalidade, se eu tenho 3 alterações, o valor preditivo positivo para o diagnóstico de Hanseníase é de 98%. Então imagine só, com um único exame, eu tenho uma capacidade de diagnóstico de acima de 95%. Isso é muito alto. Então o ultrassom de nervos, sendo bem feito, porque é um exame operador dependente, né? Então eu preciso ter um profissional que tenha habilidade, que não tenha pressa, porque um ultrassom bem feito de nervos demora aí 40 minutos, 1 hora para ser bem feito, para você avaliar o protocolo completo da hanseníase. Porque não adianta pegar o ultrassom e passar rapidinho lá, você não vai ver o nervo direito. Rodar um EFEST lá, né? Então, isso não funciona bem. O médico que ele é bem habilitado e faz com cuidado para você emitir um laudo bem feito, faz toda a diferença. Ah, legal. Pesquisar mais sobre depois. E agora, falando do curso, né? O mapa para hanseníase, né? Como que é esse curso, né? Como que veio a ideia deste curso? Para quem que é o público-alvo? É para ensinar os leigos, né? Não a se autodiagnosticar, mas conhecer mais a doença e como que é o tratamento, ou os profissionais da área da saúde. Qual que é o foco desse curso? O curso Mapa da Hanseníase, ele nasceu da minha experiência, dos mais de uma década que eu trabalho com a hanseníase, que eu vivencio a dificuldade do diagnóstico, a dificuldade do paciente de ter acesso ao profissional com capacidade, com habilidade para o diagnóstico, para a orientação sobre os exames que devem ser feitos, para o tratamento, para o acompanhamento dos efeitos colaterais. Então, o curso nasceu disso. São 25 módulos, são aulas em torno de 10, 15 minutos, totalmente ilustradas, são todas ilustrações feitas por mim, numa linguagem simples e acessível, e o foco do curso é para o público em geral. Então, eu quero atingir a população em geral, o paciente que está sofrendo com aquela dor, que ele foi diagnosticado com a hanseníase e não sabe o que deve ser feito. Eu quero ajudar o profissional de saúde que tem uma trava ali para ele saber o que ele tem que fazer diante de um paciente com hanseníase. Para o próprio agente comunitário de saúde, como que ele pode ajudar no programa completo da hanseníase. E eu passo por temas simples, como o conceito da doença, o que é a bactéria, qual que é a forma de transmissão, até conteúdos mais avançados, como fazer o teste clínico, tem uma aula para cada exame complementar da hanseníase. Para o tratamento, eu coloquei aula para as opções diferentes de tratamento, que não é a poliquimioterapia, aquela cartela do SUS, não é obrigatória e não é a única opção de tratamento da hanseníase. Eu abordo os efeitos colaterais do tratamento, as reações, os direitos do paciente. Tem aula sobre o questionário de suspeição de hanseníase, que é um questionário que ele foi criado para ajudar no rastreio de casos, para ajudar no diagnóstico, que é aquele questionário que a gente conversou no podcast anterior, que ele foi premiado pelo Ministério da Saúde, que os ACS aplicam durante as visitas domiciliares. Então tem muito conteúdo legal. É isso aí. E eu, Fred, finalizando aqui, tenho aqui para você uma lembrancinha do nosso patrocinador, o Corém, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. Um abraço para o Sérgio, o nosso presidente, que tem apoiado aí o podcast. Então, lembrando que o Corém, ele tem vários cursos gratuitos para você profissional, seja técnico, auxiliar ou enfermeiro. Então, entre lá no site e tem bastante novidades por lá. E o Fred, você falou que a sua cartilha, né, de rastreamento foi premiado pelo Ministério da Saúde, e no ano de 2024, né, foi em 2024 que você fez uma exposição de hanseníase lá no Ribeirão Shopping, né? E eu lembro que numa conversa nossa particular, você falou que não teve tanto apoio do Conselho de Medicina para poder divulgar para os profissionais médicos, né, para poder conhecer mais. Eu quero saber se agora com o seu trabalho, na época o seu trabalho já estava sendo grande nas redes sociais, mas hoje com esse impacto que você está tendo aí com mais de 30 milhões de visualizações, e um engajamento, dúvidas, os profissionais reconhecendo, né, a importância do diagnóstico
da hanseníase, eu queria saber se de lá para cá teve essa mudança de reconhecimento do seu conselho, né? Se eles estão mais ativos, se eles estão buscando por novas melhorias para poder levar mais o conhecimento para os próprios profissionais médicos. E se vai ter outra exposição, né? Algum outro trabalho semelhante a isso. Em relação ao conselho, né, eu nunca fui nem convidado pelo Conselho de Medicina, nem pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para divulgar hanseníase, para apresentar palestra, para nada. Em relação à exposição, vai ser um prazer. Se a gente tiver outra oportunidade, a gente abraça. Aproveito para mais uma vez agradecer toda a equipe do Ribeirão Shopping por ter aberto as portas para levar aquela exposição que foi incrível. Ela teve uma repercussão imensa para a população de Ribeirão e da região. Foi uma exposição lúdica que a gente teve capacidade de divulgar muito conhecimento para muita gente. Show! E Fred, então é isso. Novamente, muito obrigado por ter retornado aqui no podcast, por ter disponibilizado um pouco aí da sua agenda, aí, da sua rotina aí, corrida. Fico muito feliz, aprendo muito também sobre a temática. Eu acho que você é um profissional exemplar, que faz a diferença, e o intuito do podcast é esse, né, é mostrar aquilo que está um pouco escondido, né, igual a hanseníase. Então, a intenção do podcast é levar mais informações e fazer as pessoas compreender e ter um olhar mais amplo em relação tanto aos profissionais, tanto também às patologias, né? E trazer profissionais que consiga trazer essa dinâmica, essa didática, para que não tenha dúvidas, né? Porque muitas vezes a gente pega profissionais, mas acaba gerando muito mais dúvida e incertezas do que confiança. Então, eu acho que você é um profissional que traz confiança com o seu trabalho através das redes sociais, trazendo este conteúdo. Então, isso mostra que você é um médico sensacional, né? E que os pacientes que estão em suas mãos vão ter aí um ótimo tratamento, um ótimo diagnóstico, né? E um médico humanizado. Então, muito obrigado mesmo por ter participado aí do mais uma temporada aí com a gente. Eu que agradeço e pode contar comigo. Se eu for convidado novamente, eu estarei aqui. E é isso aí, Enfers. Então a gente finaliza mais um episódio. Se você quer conhecer mais o trabalho do Dr. Fred, é só escanear aqui o QR Code, tem o arroba dele das redes sociais, entra no YouTube, ele também tem um canal no YouTube, lá ele traz bastante conteúdo também voltado para hanseníase. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois o Dr. Fred passa para dar umas lidas e responder, ou se não, vai nas redes sociais dele, porque lá ele tem todos os conteúdos, acredito eu, que a sua dúvida ele já tenha respondido em algum vídeo por lá. Então, Enfers, muito obrigado, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e a gente encerra a nossa temporada, a segunda temporada do podcast Fala Enfers. Muito obrigado a você, Enfers, que nos acompanhou aí nesses 3 meses, nesses 13 episódios aí de podcast. Muito obrigado aos patrocinadores, o Nepuga, o GAT, o Sopesc, o Instituto Focar e o Corém São Paulo. Muito obrigado, Enfers, e espero vocês na próxima temporada. Tchau, tchau.